Jesus. Amém e amém. Digam todos graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Aliás, Ezequiel, ele sabia muito bem esse cenário que eu citei agora, o cenário da Babilônia, né? Ezequiel vivenciou. Ezequiel estava em loco, vivendo todo aquele estado de caos, aquele turbilhão de desgraça que o povo de Israel estava vivendo na Babilônia. Ezequiel é o profeta que Deus levanta dentro do cativeiro, tá, gente? Jeremias, ele veio de Jerusalém. Ezequiel, Deus o levanta lá. E o capítulo 37 é o capítulo que descreve mais ou menos como é que estava o cenário, né? Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Em outra versão da Bíblia diz, sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Amém. Digam todos graças a Deus. A palavra de hoje, eu quero ser muito rápido na nossa reflexão. Eu quero falar sobre, primeiro, organize. Toda prosperidade, irmãos, só acontece na nossa vida, só chega na nossa vida, se primeiro houver uma organização. Esse é um princípio, tá? Quem aqui quer prosperar? Quem quer prosperar? Se você quer prosperar, primeiro você precisa se organizar. Deus é muito organizado, gente. Deus, ele nunca faz uma coisa antes da outra, seguindo um princípio de um processo. Ele é muito organizado. Por isso que o princípio da prosperidade, guarde isso no seu coração, é a organização. Já já eu quero trazer para você o conceito bíblico de prosperidade.
Sabe por quê? Olhe bem para mim. A maioria, quando a gente fala de prosperidade, e eu digo a maioria porque é a maioria absoluta, sempre correlaciona imediatamente prosperidade apenas a finanças. É meio que um processo natural. Falou em prosperidade, a pessoa já mira finanças. E deixa eu te dizer, e você vai aprender isso nessa manhã, que prosperidade, pela palavra de Deus, finanças, é uma das coisas. E você vai entender por quê. Quando a gente fala de prosperidade na palavra de Deus, finanças está entre muitas outras coisas. Então, antes de trazer o conceito sobre o que é prosperidade, eu quero trazer esse princípio de que prosperidade só chega quando nós nos organizamos. Por quê? Porque Deus é organizado. Diga para a pessoa do seu lado: Deus é organizado. Deus não coloca a carroça na frente dos bois. Ele é organizado. E eu quero trazer alguns exemplos para você entender esse princípio, que Deus sempre trabalha primeiro com a organização para depois trazer o milagre, sempre. Quer ver? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 2, os versículos 4 e 5, para você entender como Deus ele segue princípios e ele não quebra princípios, e ele não quebra o princípio da organização. Por isso que o céu, gente, ele é hierárquico. Por isso que a organização do mundo espiritual, ela é hierárquica. Por quê? Porque Deus não quebra princípio. Olha o que diz a palavra, Gênesis capítulo 2, para você entender como Deus ele é organizado. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Todos acharam? Todos aqui? Vamos lá? Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Olha que coisa, né? Deus ele deixa para criar as plantas, os arbustos, quando? Só depois que ele fez o homem. Por quê? O homem tinha que cuidar daquilo ali. Porque Deus, ele é organizado. E a prosperidade de Deus só chega na nossa vida quando primeiro nós nos organizamos. Esse princípio, gente, foi entendido por Salomão. E agora é uma palavra que eu quero trazer para você, jovem, que ainda não casou. Sabe você que está querendo casar? Não vou nem pedir para levantar a mão, né? Mas eu sei que tem gente aqui que quer casar. Então tem um princípio que Salomão entendeu nessa organização de Deus, que está em Provérbios capítulo 24, versículo 27. E a gente vai ler junto. Provérbios capítulo 24, versículo 27. Olha o que diz a palavra de Deus: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois, o que, gente? Constitua família. É um princípio. Ah, vocês vão casar? Vamos. Os dois trabalham? Não. Como vocês vão ver? Deus proverá. Deus não proverá nada. Deus não entra na bagunça de ninguém, gente. Deus não entra na nossa bagunça. Deus é organizado. Ele só cria as plantas depois que ele cria o ser humano. Salomão entende esse princípio e diz: olha, quer constituir uma família? Primeiro, cuide do seu trabalho. Ah, já cuidei do meu trabalho, tá bom. Salomão diz: depois, plante uma lavoura. Você percebe que, na verdade, o princípio da organização, gente, está falando de um processo.
sempre, irmãos, a prosperidade segue um processo. Porque todas as vezes que você colocar, olhe bem para mim, que você colocar algo grande na vida de alguém que não viveu o processo, isso vai estragar. Quer ver a prova disso? É só a gente olhar para como funciona o Estado. As pessoas que se apresentam para o pleito. Já viu como é um primor a organização pública? Já viu como é um primor? Já viu como é um primor a forma que a turma que cuida da política, como tudo dá certo, como é uma gestão maravilhosa? Por quê, gente? Porque o princípio primeiro é eu fazer para dar certo, depois eu vou receber a honra de cuidar. Eu falava isso no culto das 7 da manhã. A primeira vez que nas nossas celebrações de domingo, passaram aqui na igreja, nas 3 celebrações, 1000 pessoas. Foi um domingo de Páscoa. Na semana seguinte, a gente teve discipulado de pastores na terça e na sexta, discipulado de líderes. E a primeira coisa que eu disse para os pastores e para os líderes foi: o Senhor mandou. E agora a gente consegue cuidar? Porque Deus não vai mandar se a gente não tiver capacidade de cuidar. Isso é tão sério, gente. Primeiro a gente precisa se organizar para que depois o Senhor mande. Primeiro você precisa preparar a lavoura para depois você dizer: agora eu tenho capacidade de ter uma família. Você entende por que muitos relacionamentos não dão certo e nem prosperam? Por quê? Porque as pessoas não entendem esse princípio. São 2 etapas, né? Primeiro Salomão disse: trabalhe. E depois, já trabalhei, agora você planta uma lavoura. Gente, o que seria plantar uma lavoura? Sabe na verdade o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo: viva o processo do crescimento. Porque lavoura é assim, né? Você planta a semente, aí você agora tem que ter a paciência de ver a semente germinar. Agora você tem que ter a paciência de ver a plantinha aparecer. Aí agora você tem que ter a paciência de ver o quê? Os frutos. Esse é o problema, né, das pessoas que hoje pautam a sua vida nos influencers. Não é assim que chama, né? É influencer. É isso, Jefferson. Me ajude aí, tá? Influencers. Sabe qual é o problema, gente, dos influencers? É que a nossa juventude está olhando para os influencers, eles aparecem todos os dias de carrões e postam em restaurantes. Aí o jovem está começando agora a estudar e diz: eu quero também. Foi tão fácil. Deixa eu te dizer, prosperidade, gente, é um processo. É um processo. E aí a gente olha para alguns expoentes, de fato, pessoas que conseguiram, né, ir adiante. Só que senta com essa pessoa. Senta com essa pessoa que hoje você vê que para você é uma inspiração. Senta 10 minutos e pergunta: me conta aí como foi. Como foi para você ser esse profissional da saúde? Como foi para você ser esse engenheiro, essa médica, esse professor? Como foi? Me conta. Sabe o que você vai ouvir? Essa pessoa primeiro fez o seu trabalho e depois plantou uma lavoura. Processo. Porque Deus é organizado. A gente vê isso no ministério de Jesus. Lembram a multiplicação dos pães? A palavra diz que Jesus se empolgou um pouquinho mais na mensagem. Isso é crivo meu, tá, gente? Mas é verdade, a palavra diz que ele foi pregando e foi ficando tarde, os discípulos ficando nervosos, e um vai lá e dá o toque para o Senhor e diz: mestre, acaba a pregação e libera o povo, porque está ficando de noite, é muita gente, e a gente não tem nada para oferecer, e o povo vai querer comer. O que é que Jesus diz para eles? Deem vocês alguma coisa para eles comerem. Aí a palavra diz que um deles disse assim: mestre, nem 200 denários, um denário, gente, era a moeda que pagava um dia de salário de um trabalhador braçal. Alguém diz assim para Jesus: nem 200 denários daria para alimentar todo mundo. Como é que a gente vai dar a comer para esse povo todo?
Jesus então pergunta para ele: o que é que vocês têm aí? E um deles diz: olha, a gente foi aqui procurar e, na verdade, a gente tem 5 pães e 2 peixes. E o que é que Jesus faz? Jesus faz o que com aqueles 5 pães e 2 peixes, gente? Jesus multiplica. Já parou para pensar como foi o processo da multiplicação? Primeira coisa que Jesus faz, quando informam para ele que tinham 5 pães e 2 peixes, a palavra diz que Jesus mandou os discípulos organizar todo mundo sentado. Grupo de 100, grupo de 50, grupo de 10. Antes de orar, tá? Antes de orar pela multiplicação dos pães e dos peixes, a palavra diz que Jesus disse para os discípulos: manda todo mundo sentar. Grupo de 100, grupo de 50, grupo de 10. Ele só foi orar depois, tá? Sabe por que muitas pessoas, irmãos, não estão vivendo a prosperidade? Porque estão orando antes de organizar. Tem gente orando demais, mas é você mesma, você mesmo que desorganiza a sua vida. Receba essa palavra no teu coração com amor. Porque, irmãos, com desorganização não haverá milagre de multiplicação. Está lá escrito, gente, Marcos capítulo 6, antes de levantar o pão para o céu, e a palavra diz que ele deu graças ao Pai, e quando ele deu graças ao Pai, o milagre da multiplicação aconteceu. Ouça, antes de orar, a palavra diz que ele organizou o povo, grupo de 100, grupo de 50, grupo de 10. Porque a organização tem que preceder a oração. Depois que estava tudo organizado e que ele orou, aí o que veio, gente? Aí veio o sobrenatural. Porque Deus é organizado. Só faz a planta depois que o ser humano está ali para cuidar. Só constitui família depois que eu planto minha lavoura. Só realizo o milagre de multiplicação depois que o povo se senta de forma organizada. Então agora eu oro e o milagre acontece. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então agora vamos entender o que é prosperidade. Eu já disse para você se desvencilhar dessa ideia de que prosperidade e finanças é algo apenas isso que define. Porque finanças é uma das coisas da prosperidade, é um dos pontos. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, gente, eu fui procurar versículos na Bíblia que falavam de prosperidade. E para minha grata surpresa, sabe o que eu identifiquei? Quando a Bíblia fala de prosperidade, todas as vezes que eu encontrei na Bíblia versículo com a palavra prosperidade, ou os termos, né? Prosperar, prosperarei, relacionada à prosperidade, olha o que eu encontrei. Não é uma palavra só. Na Bíblia, são várias palavras do original do hebraico que designam prosperidade. E eu trouxe 4 exemplos, e eu quero ler rapidamente com vocês. 4 exemplos, tem outros, tá, gente? Mas eu separei 4. 4 exemplos na Bíblia de palavras que falam de prosperidade e são palavras diferentes, com significados diferentes. Primeiro, abra sua Bíblia no Salmo de número 1, Salmo muito conhecido, né? Salmo 1, o que é que diz o Salmo 1? Salmo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, o que, gente? Prospera. Diga para a pessoa do seu lado: tudo que faz prospera. Diga assim para essa pessoa do seu lado: tudo que você fizer vai prosperar. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Tudo que você fizer vai prosperar.
Primeira palavra que designa prosperidade, no original hebraico é a palavra hebraica texalak. Texalak, se você gosta de anotar, T-S-A-L-A-C-H, texalak. E o que significa prosperidade no Salmo 1 significa avançar, significa progredir, significa obter sucesso. Prosperidade aí do Salmo 1 é conduzir a um bom resultado. O que é prosperidade então no Salmo 1? Eu estava aqui e o Senhor me fez avançar para aqui. Então deixa eu te dizer, quando você começou a fazer um curso, se você concluiu esse curso, você prosperou. Você é estudante, a gente está no mês de setembro, você está se esforçando para tirar notas boas, vai conseguir ir para o próximo nível, como a gente costuma dizer, né? Passar de ano. Quando um aluno, uma aluna passa de ano, pelo conceito do Salmo 1, esse menino, essa menina está prosperando. Você que estudou para um concurso e conseguiu passar, pelo Salmo 1, você está prosperando. Sabe, você que colocou aí na tua meta para 2024, eu vou ler esse ano pelo menos um livro. Se você conseguiu concluir isso, você prosperou. Porque tessalak significa progredir, avançar, mudar de nível. Isso é prosperidade. Os irmãos estão entendendo que prosperidade pela palavra de Deus está em outro âmbito? Isso é o que diz o Salmo 1. No livro do Salmo também, no Salmo 35, verso 27, eu quero ler com vocês. A palavra de Deus também usa outro termo para a palavra prosperidade. Salmo 35, o verso 7. Olha o que diz a palavra. Perdão, o verso 27. Salmo 35, verso 27. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Em outra versão da Bíblia diz, na prosperidade do seu servo. Quem aí tem uma Bíblia que está escrito assim, na prosperidade do seu servo? Pois é. A palavra aí no original, gente, para prosperidade é a palavra shalom. Shalom. Sabe a palavra que os judeus usam, os israelitas usam para saudar alguém? Que a gente usa, né? Como se shalom significasse apenas paz. Então quando você chega na igreja, que você encontra os irmãos ali na entrada, no estacionamento, você diz, bom dia, paz. Sabe o que significa shalom? Que aqui está designando prosperidade, significa estado completo de saúde, bem-estar e paz. Os rabinos na verdade dizem que quando alguém sauda outra pessoa dizendo paz, shalom, essa pessoa está dizendo para esse outro, para essa outra, eu desejo na sua vida nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Eu desejo sobre a sua vida plenitude de paz, de saúde e de bem-estar. Isso é prosperidade, segundo o Salmo 35, verso 7. Um estado. É um estado que não tem explicação, tá, gente? Esse estado aqui de shalom independe, olhe bem para mim, independe do momento que você está vivendo. Eu lembro quando eu passei um mês na UTI do hospital. Quando as pessoas iam me visitar, que perguntavam para mim, Zoá, como é que você está? O cenário que eu estava vivendo, gente, era
o cenário do vale de ossos secos. Sabe quando você está vivendo uma situação que você olha para o que vai acontecer depois dali e você fica completamente sem esperança? A conversa dos médicos com a minha família é que iam precisar amputar os meus 2 braços e possivelmente as minhas 2 pernas para que eu sobrevivesse. Esse é um estado de ossos bem sequíssimos, né, gente? Você precisa entender que prosperidade, quando você vive esse estado com Deus, os teus olhos se fitam não naquilo que você está vendo, mas os teus olhos são colocados naquilo que Deus provê. E eu lembro que a minha resposta sempre era essa: como é que você está, Zoa? E a minha resposta era: eu estou nos braços do meu Pai. É esse estado de totalidade que não tem explicação, tá, gente? Porque entenda que tem gente que a conta bancária está abarrotada. Essa pessoa precisa se entupir de ansiolítico para ter alguns minutos de sono. Não sei se você já assistiu o documentário do filho do Pablo Escobar. Eu sempre repito isso porque eu acho que é um testemunho muito forte. É um documentário, tem no YouTube, tá? Chamado Os Pecados do Meu Pai. Assista. Os Pecados do Meu Pai. Para os jovens, eles devem não saber quem foi o Pablo Escobar. O Pablo Escobar foi um dos maiores traficantes da América Latina durante muito tempo. Ele comandou um dos maiores cartéis de drogas. E o filho do Pablo Escobar diz que aquele tempo em que o exército e a polícia cercou a casa deles, e o cerco durou vários dias, passaram mais de mês dentro da casa sem poder sair. E ele conta que onde ele andava dentro da mansão deles, ele via valizes, malas, bolsas, caixas abarrotadas de dólares. Eram milhões de dólares. E eles não tinham o que comer. Ele diz: naquela época que a gente teve cercado, a gente passou fome, porque a gente não tinha comida dentro de casa. A casa estava abarrotada de dólares. E eles não tinham o que comer. Eu espero que nessa manhã você entenda o que é que a palavra de Deus nos ensina, o que é prosperidade. Quando eu olhava para aquela sonda nasogástrica que me alimentava, tinha sonda em todo lugar. Imagina um cara de 27 anos que depende completamente, igual um bebê, de alguém para cuidar de sua higiene pessoal. E é bom que eu tenho aqui nessa manhã gente que vivenciou isso comigo, né? Meu irmão mesmo cuidou muito de mim, meu amigo Emanuel cuidou muito de mim. Aí você olha para essa situação e você diz: esse aqui é o verdadeiro vale dos ossos secos. E não estão só secos não, tá? Estão sequíssimos. Mas entenda que esse estado de paz que a prosperidade do Salmo 35 traz, não tem a ver com o que está acontecendo aqui do lado de fora. Tem a ver com o que está acontecendo do lado de dentro. Porque, meu irmão, quem consegue prosperidade aqui dentro, naturalmente vai viver prosperidade aqui fora. Esse é um princípio. Shalom significa isso. Um estado de paz. É aquilo que você não consegue explicar para outras pessoas. Alguém vai olhar para você e ver as tuas lutas e dizer: como é que ela consegue? Como é que ele consegue tanta serenidade? Você simplesmente não sabe explicar. Por quê? Porque é shalom. Diga para a pessoa do seu lado: shalom. Diga de novo: shalom. Diga: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você quer viver prosperidade de Deus? Comece a consertar as coisas na sua vida, tá? Não se acostume com coisa quebrada na sua vida. As coisas quebraram, dê um jeito de consertar. Esses dias lá em casa a gente teve um problema no sifão da pia. E aí entupiu, gente, eu encanador exímio, né?
Que é assim que acontece, né, gente? O marido sabe como é. A esposa vai dizendo, faça, faça, aí você, deixa eu mostrar aqui quem é aqui, resolve as coisas. Aí eu fui fazer isso, foi um desastre. A água desceu, molhou o móvel todo. Resumo, a gente perdeu quase parte do móvel da pia toda. E aí, gente, para arranjar marceneiro, meu Deus do céu, vai chegando no final do ano, é pior ainda. E o pior não é só arranjar, né? Arranjar bom profissional que honre a palavra, né? Aí, meu irmão, se tem alguém aqui nessa manhã que é marceneiro, Deus te abençoe, que você seja muito próspero para honrar a sua palavra, no nome de Jesus, porque tá difícil. Resumo, graças a Deus a gente conseguiu arranjar alguém, fez o serviço, e essa semana o rapaz foi montar. Mas durante umas 2 semanas a gente ficou sem um móvel debaixo da pia. Meu Deus, que gastura. E era panela em cima da cama, panela em cima da pia. Eu estou contando algo bem particular, né? Porque isso acontece com todo mundo, gente. A luzinha do carro acende, né? O reboco cai. Entenda, esse é um princípio. Quando eu quero viver a prosperidade de Deus na minha vida, eu me apresso para não me acostumar com isso. Gente, quando o moço terminou e apertou minha mão e disse, está pronto, obrigado, viu? Eu agradeci a ele, a Dani tinha saído, e eu olhei para aquele móvel prontinho. Meu Deus, que sensação de bem-estar, quando tudo está no lugar, sem faltar, ou quebrado. Agora entenda, tá? Isso é uma organização da alma para fora. Receba essa palavra no seu coração nessa manhã. Você quer viver a prosperidade de Deus na sua vida? Não se acostume com a desordem. Não se acostume com coisas quebradas na sua vida. E possa ser que o que você esteja vivendo, meu irmão, seja exatamente o cenário catastrófico do vale de ossos secos. Entenda, quando Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, para que eles vivam. Ele estava dizendo assim, o que você está vendo, eu gosto demais dos detalhes, né? Que a palavra diz que fez Ezequiel andar de um lado para o outro. Para quê? Para que ele observasse todos os detalhes, ele viu tudo. Osso ressequido, tudo fora do lugar, e ele pergunta a Ezequiel, tem como esses ossos voltarem a viver? Tipo assim, né? O que você está vendo aí? Esse cenário que você está vendo, tem jeito? O Senhor te pergunta nessa manhã. Essa área da tua vida aí que está meio desordenada, pergunta para você e para mim, tem jeito? Tem conserto? Tem ajuste? O que é que Ezequiel diz para o Senhor? Ah, que resposta sábia, né, gente? O que é que Ezequiel diz para o Senhor? Ah, meu Deus, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. O negócio está tão catastrófico que eu não sei nem responder, mas o Senhor sabe. Então o Senhor diz o que para ele? Então eu te dou autoridade, profetize. Para trazer o que, gente? Ordem ao caos. Diga de novo, Shalom. Amém. Terceiro e penúltimo ponto que eu quero trazer da palavra prosperidade na Bíblia, repita, gente, só selecionei 4. Tem outros, mas eu selecionei 4. Está no mesmo Salmo, Salmo 128, o verso 1. Vamos ler? Salmo 128, o verso 1. A primeira palavra foi Tessalak. A segunda palavra foi Shalom. O Salmo 128, o verso 1 diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será o que, gente? Feliz e próspero. Interessante que esse termo aí, que correlaciona a palavra prosperidade, não é mais a mesma palavra em hebraico, é outra palavra, a palavra tub, T-U-W-B, tub, essa é a palavra. E qual o significado no Salmo 128 de prosperidade? É esse: está alegre, está contente, está satisfeito, está bem. Você sabia que isso é uma conquista, gente? É de fato um estado de prosperidade, é você dizer assim, ó, olha para mim, não, eu estou bem.
Não, mas tem algumas coisas acontecendo na sua vida. Não, mas eu estou bem. Você percebe que esse é o oposto de quem se desespera, né? Eu quero ministrar uma palavra para você que tem vivido dias de desesperos na sua vida. O Senhor quer te dar esse lugar aqui, ó. Sabe qual é esse lugar, gente? Esse lugar é o lugar daquela mulher, né? Quando o filho morre, lembra da mulher? Que Eliseu disse para ela que ela teria um filho. Ela não pediu, mas o profeta disse: você vai ter um filho. Você me serviu tanto que eu vou te abençoar e você vai ter um filho. E ela tem um filho. E a palavra diz que quando seu filho cresce, ele tem uma dor na cabeça e ele morre. Aliás, a palavra diz que o menino morreu nos braços dela. Ele teve uma dor na cabeça quando estava com o pai. O pai manda ele vir, trazem o menino, e a palavra diz que nos braços dela, até o meu dia, o menino desfaleceu. Ela pega o menino, sobe no quarto, que era o quarto do profeta Eliseu. A palavra diz que ela deita o menino no quarto, né, na cama, fecha a porta, chama um empregado e diz: vai dizer para o meu marido que eu estou indo encontrar o profeta Eliseu. Aí o rapaz vai lá, diz: olha, sua esposa disse que está indo encontrar o profeta. O marido diz assim: por que ela vai? Não é festa, não é sábado, não é lua nova. Quando o rapaz chega e diz para ela: olha, seu marido mandou perguntar, por que a senhora vai encontrar o profeta? Não é sábado, não é festa, não é lua nova. Qual é a resposta dela? Diga a ele que está tudo bem. Sabe quando é que a gente vive esse estado de prosperidade, gente? Eu vou dizer para você: é quando a gente não gasta latim com quem não pode resolver coisas na nossa vida. Às vezes a gente está contando demais para a gente que só vai piorar a situação. Gente, para que ela ia trazer detalhes? O marido não ia ajudar naquele momento. Esqueça a questão de unidade, tá? O marido e a esposa têm que andar em unidade. Mas naquele momento ela pensou: se eu for detalhar para ele, aí eu vou perder tempo. Aí ele vai vir desesperado, quer ver o menino morto, e eu preciso correr. Então esse estado de estar bem, diga para ele: ó, está tudo bem. Aí a palavra diz que ela vai, né? O profeta Eliseu estava lá no Monte Carmelo, lá em cima. Estava ele e Geazi, o seu auxiliar. Quando ele vê a mulher chegando, ele diz assim para o seu auxiliar: Geazi, vai lá e pergunta para a mulher o que é que tem, o que é que ela tem, se está tudo bem, porque aconteceu alguma coisa com ela que Deus não me revelou. Eliseu diz isso, né? Eu não sei porquê, Deus me conta tudo, mas o que aconteceu com ela, Deus não me disse, eu não sei porquê. Aí Geazi desce, né? O auxiliar do profeta, chega diante da mulher, a mulher está no pé do monte, e diz assim: olha, o profeta, o homem de Deus, mandou perguntar para a senhora se o que aconteceu. E ela diz o que para o auxiliar do profeta? Está tudo bem. Por quê, gente? Porque aquele menino não ia conseguir ajudá-la. Mas a palavra diz que quando ela sobe o monte, que chega diante do profeta Eliseu, ela se agarra nas pernas dele. E ela diz para ele: eu lhe pedi algum filho? Por que você me deu falsas esperanças? Eu pedi para você um filho? Ali sim, era o momento de falar. Eu entendo, gente, que a prosperidade revelada no Salmo 128, olhe bem para mim, é o estado de espírito onde a gente encontra equilíbrio em meio às turbulências. Está todo mundo se desesperando e a gente está em paz. Está todo mundo dizendo: agora não tem jeito, e a gente está dizendo: Deus vai agir. Você entende por que o Senhor te prosperou dentro da tua família mais do que a outras pessoas? Olha a enormidade de palavra de sabedoria que o Senhor te faz receber nessa manhã de domingo. Sabe quanta gente precisava estar aqui querendo receber essa palavra? O Senhor te deu essa capacidade de receber essa palavra de prosperidade. Prosperidade no Salmo 128 é: está bem. Eu penso que é isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele quis dizer, né? Quando ele diz assim: olha, eu aprendi o segredo
Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Eu sei o que é estar saudável e eu sei também me comportar quando eu estou doente. É um segredo, gente. Esse nível de prosperidade só Deus pode te dar. É a prosperidade do Salmo 128. Está bem. Entenda, tá? Esse não é um estado de negação não, tá? Tem gente que pode pensar, pastor, mas se não está bem, por que eu vou dizer que está bem? Então eu estou negando, não. É porque você sabe quem é por você. Você sabe quem luta as suas batalhas. Quem é que sabe quem luta as suas batalhas? Diga para a pessoa do seu lado, Deus é com você. Deus é por você. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém. Vamos encerrar. A quarta palavra que eu separei, que designa prosperidade, está em Provérbios capítulo 28, versículo 25. Provérbios 28, 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor, o que, gente? Prosperará. Quem confia no Senhor, prosperará. A palavra em hebraico aí para prosperar é a palavra dashem. É meio estranho, tá, gente? O significado dessa palavra. Mas é lindo o seu princípio. Sabe o que significa dashem? Dashem é gordura. No original, dashem significa gordura. Mas o que é gordura, gente? Gordura sempre a gente esconde, né? Então é bom ter um terninho assim, porque você esconde as protuberâncias, né? Mas o que é gordura? Nada mais, nada menos do que o que está sobrando. Gordura é sobra, né? Cadê os nutrólogos daqui? Hein, doutor Márcio? Gordura é sobra. Cadê a turma da área da saúde? Gordura é sobra. O que é prosperidade, gente? Segundo Provérbios 28, 25. Olhe bem para mim, é quando Deus me abençoa, que eu consigo transbordar. Eu vivo de fato prosperidade quando eu consigo transbordar da minha vida para a vida de outras pessoas. Eu me sinto um homem próspero. Porque todas as vezes, gente, que eu estou recebendo algo da parte de Deus, todas as vezes, eu só penso, meu Deus, como é que eu posso partilhar isso com outras pessoas? Porque entenda, aquele que prospera, ele não retém, por isso que a palavra diz que aquele que retém mais do que deveria reter, esse empobrecerá. A palavra prosperidade é quando Deus me dá e eu consigo transbordar para a vida de alguém. É o transbordo. É aquilo que o salmista disse no Salmo 23, né? O meu cálice transborda. Ou seja, quando o Senhor traz sobre a minha vida, é tanto. É sobremaneira que não consegue ficar só no meu cálice. É transbordar para a vida de alguém. Então, como um princípio nessa manhã, você que está pedindo a Deus para prosperar, se Deus te prosperar, fica só na tua família? Se Deus te prosperar, fica só na tua casa? Se Deus te prosperar, fica só entre os seus? Porque prosperidade aqui é o que transborda. Isso é na tua profissão, tá? Na tua profissão, o que Deus te deu, o talento e o dom que Deus te deu, quem mais consegue ser abençoado, abençoada? Através do que o Senhor te deu. Quem mais? Conhecimento, habilidades. Quem mais consegue se beneficiar? Porque isso é prosperidade. Há 2 semanas a gente estava em Brasília ouvindo o Dr. John Maxwell, uma das maiores autoridades de liderança no mundo. E o John Maxwell já começa dizendo, gente, eu saí dos Estados Unidos e vim para cá, ele tem 76 anos, eu acho. É isso.
Ele diz: primeiro que eu não vim para cá porque lá eu não estava sem fazer nada. Ele tem várias empresas nos Estados Unidos, e igrejas também que ele é pastor. Ele diz: primeiro que eu não vim para cá por causa do dinheiro de vocês. O homem já vendeu mais de 39 milhões de livros. Então só é fazer a conta, né? Ele disse: não estou aqui por causa do dinheiro de vocês. Agora eu estou aqui porque eu sei que aquilo que Deus me deu durante 50 anos, eu posso abençoar e beneficiar muitas pessoas. Foi um dia inteiro. E a Dani, a gente ouvindo, meu Deus, nossa bagagem voltou repleta. Porque quando Deus prospera alguém, gente, isso não pode ficar retido na vida de alguém. Isso é quando você escolhe: meu Deus, quem eu vou abençoar? O que o Senhor está me dando, quem eu vou beneficiar? Irmãos, essa pessoa de fato entendeu o princípio da prosperidade. É aquilo que você recebe para beneficiar alguém. Eu quero encerrar. No sábado anterior a esse, a gente teve aqui encontro de discípulos. E aí a gente estava falando sobre como a gente pode usar aquilo que Deus nos deu, a mensagem do Evangelho das Boas Novas, para abençoar alguém. E me permita, Fátima, contar isso. A Fátima, um dia a gente estava pronto para começar o encontro de discípulos, e ela disse: pastor, mandou um recado: pastor, hoje eu não vou poder participar, porque eu estou com uma situação problemática aqui no meu condomínio, eu vou precisar resolver. E era uma situação bem delicada. E depois dessa situação delicada no condomínio dela, Deus colocou algo no seu coração. Ela estava sendo muito abençoada por aquele devocional, né, que hoje muita gente tem usado, né? Acho que é Café com Deus, é isso? Café com Deus Pai, né? E ela tomou uma decisão. A situação que ela vivenciou no condomínio foi bem delicada. E a decisão que Deus colocou no coração dela foi: todos os meses eu vou comprar esse livro devocional e vou presentear um vizinho meu, porque eu estou sendo abençoada com esse devocional. Alguém também precisa ser abençoado. Sabe como é o nome disso? Transbordo. Transbordo é quando eu prospero tanto que Deus me faz enxergar como da minha vida eu posso transbordar para a vida do outro. Se nós queremos prosperar, esse é o caminho. Mas primeiro eu preciso me organizar. Naquele cenário, irmãos, do vale dos ossos secos, a palavra diz que osso se juntou com osso. Depois veio tendões, depois veio pele, depois veio carne, depois veio pele. E a palavra diz que eles estavam ali inertes. Por quê? Porque só precisava de mais uma coisa. Qual era? O Espírito. O Espírito só veio depois que aquele cenário de caos entrou em ordem. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar. Qual é a área da sua vida que precisa de organização hoje, para que Deus te prospere, para que você viva a verdadeira prosperidade? Qual a área que precisa de ordem? Feche os seus olhos. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. E de forma muito sincera, diga para o Senhor: meu Deus, é isso aqui que eu preciso organizar na minha vida. E se eu não tiver a capacidade, que o Senhor me dê essa capacidade. Para algumas pessoas, o Senhor vai precisar te ajudar a organizar o teu tempo. Deus te deu muita habilidade, mas o tempo é um problema na tua vida. Tem gente que está pedindo a Deus: como eu gostaria de ter mais tempo. E o Senhor está te dizendo: tempo você tem, você só precisa se organizar para que eu te prospere. Nós queremos, meu Deus, estar neste lugar de prosperidade que só o Senhor nos dá. Te agradeço por essa palavra, e eu creio
que é o Teu Espírito Santo que nos conduz a este lugar, meu Deus. Um lugar de paz, um lugar de bem-estar, um lugar de gratidão, um lugar, meu Deus, de transbordo. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor nos leva a esse lugar de transbordo, que é sim o lugar da prosperidade. Queremos vivenciar isso em Ti, meu Deus, para que cumpramos o nosso propósito, para que façamos a Tua vontade. Não queremos passar nesse mundo em vão. Precisamos ser a diferença na vida de muitas pessoas. E isso sim, meu Deus, é o estado perfeito de prosperidade que o Senhor tem para os seus filhos. Ministra isso nessa manhã sobre as nossas vidas. Vem com o Teu Espírito Santo, meu Deus, organizando primeiramente as emoções dessa Tua filha e desse Teu filho. Eu oro nessa manhã por essa pessoa que as suas emoções estão bagunçadas. Pessoas, meu Deus, como eu disse na minha oração inicial, que tem sido complicado até ordenar os pensamentos. Pessoas, meu Deus, que têm tido dificuldade de deitar e dormir rapidamente, porque são muitos pensamentos a serem administrados. Traga paz, traga ordem. Organize esse coração, meu Deus. Esse coração que mais está parecendo um vale de ossos secos. Traga paz, traga ordem, para que de fato a prosperidade do Senhor seja derramada sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre os negócios, sobre os sonhos, sobre os planos. Essa é a nossa oração, meu Deus, nesta manhã. Nos leva a este lugar onde o Teu Espírito é quem comanda a nossa vida. Não é, meu Deus, a desordem, não é o desespero, não é, meu Deus, a tristeza, não são as pessoas, é o Senhor quem ordena as coisas nesse lugar. Que estejamos nesse lugar, meu Deus, recebendo a Tua bênção, recebendo o Teu favor, recebendo, meu Deus, essa paz que excede todo o entendimento. Que essa paz venha sobre nós nesta manhã, no nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus. Eu não quero errar outra vez. Declare isso. Não quero deter-me no caminho que só mal. É nesse lugar que nós queremos estar, meu Deus. Prefiro Tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assentam os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, Tua bondade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em Ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do Teu rio. Oh, ali eu cresço e permaneço e vivo as estações do amor. Eu quero ser bem-aventurado, meditar na Tua lei. Não saio daqui, as margens do Teu rio. Meu endereço é as margens do Teu rio. Oh, Senhor, peça ao Senhor, me leve a este lugar, meu Deus. Me leve a este lugar. Quero ser bem-aventurado, meditar na Tua lei. Não saio daqui, as margens do Teu rio. Meu endereço. Coloque as duas mãos assim na altura do teu coração e diga assim comigo: eu sei, meu Deus, que o Senhor tem para a minha vida esse lugar
esse estado de espírito, de paz, dessa paz que excede o meu entendimento. E eu quero estar neste lugar, meu Deus, onde nada vai faltar, neste lugar onde nada permanecerá quebrado, nesse lugar onde eu creio que o Senhor tem plenitude para a minha vida. Eu quero, eu desejo e eu sei que o Senhor tem esse lugar para mim, para a minha família, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Meu endereço é as margens do teu rio. Por essa manhã na tua presença. Obrigado por esse tempo neste lugar. Obrigado pela prosperidade do Senhor sobre a minha vida. Obrigado pela prosperidade do Senhor na vida dessa tua filha. Obrigado pela prosperidade do Senhor na vida desse teu filho. Continua derramando sobre nós a tua graça e o teu favor. Leva-nos em paz, meu Deus. Nos dá um restante de domingo abençoado na tua casa. Um domingo abençoado com a nossa família. Um domingo abençoado, meu Deus, de um almoço de paz. Um almoço, meu Deus, prazeroso com a família ou sozinho, mas que estejamos sempre desfrutando da paz que vem dos céus sobre a nossa vida. Te agradecemos por tudo, meu Deus. Que a semana dos teus filhos seja abençoada. No nome de Jesus, que o teu Espírito Santo continue cuidando de tudo, de todas as coisas, de todas as maneiras. No nome de Jesus. Levante bem alto as suas mãos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja, permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe sua família. Deus te prospere. Shalom. Deus te prospere. No nome de Jesus. Não saio daqui. As margens do teu